No calor impiedoso do deserto, um carro de luxo para bruscamente e um homem rico arrasta sua filha febril para fora, amarrando-a a uma árvore solitária sob o sol escaldante, como se fosse apenas um objeto. A menina, confusa e sem forças, desmaia, devido ao calor insuportável enquanto o pai foge, deixando apenas poeira para trás. Horas depois, um cavalo branco, guiado pelo instinto, segue os rastros do carro e a encontra caída, à beira do colapso. Algo no animal desperta ao ver aquela pequena criança completamente desmaiada e fraca, e o que ele faz a seguir deixa todos chocados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol do deserto queimava impiedoso quando o carro de luxo negro cortou a estrada de terra, levantando uma nuvem dourada de poeira que dançava no ar sufocante. Dentro do veículo, o silêncio era pesado como chumbo. No banco de trás, uma menina de 8 anos tremia, não apenas pela febre que consumia seu pequeno corpo, mas pelo medo gelado que crescia em seu peito a cada quilômetro percorrido. Helena mal conseguia manter os olhos abertos. Sua pele estava pálida e úmida de suor. Os lábios ressecados sussurravam palavras desconexas em meio ao delírio. Ela não entendia por que seu pai a havia tirado da cama naquela manhã, por que não havia chamado o médico como ela tanto implorava, por que seus pedidos por água eram ignorados com frieza glacial. Ricardo Monteiro, o homem ao volante, mantinha o rosto impassível como uma máscara de pedra. Suas mãos firmes no volante não tremiam. Seus olhos não demonstravam nenhuma fagulha de compaixão. Para ele, aquela criança doente no banco de trás era apenas um problema a ser resolvido, um obstáculo em seu caminho rumo ao sucesso que tanto almejava, a fazenda que herdaria, os negócios que fecharia, o dinheiro que ganharia. Tudo isso era mais importante que a vida que carregava em seu carro. A estrada parecia não ter fim. O calor do motor misturava-se com o calor escaldante do deserto, criando uma atmosfera sufocante que fazia Helena delirar ainda mais. Em seus sonhos febris, ela via sua mãe, Clara, acamada no hospital, lutando contra uma doença que consumia suas forças dia após dia. Lembrava-se das mãos suaves da mãe, acariciando seus cabelos, das histórias que contava para fazê-la dormir, do amor incondicional que sempre recebera daquela mulher frágil. Agora, longe da mãe, sozinha com um pai que nunca demonstrara afeto, Helena sentia-se perdida em um mundo cruel e incompreensível. Cada solavanco do carro em sua carroceria doía como uma punhalada. Cada respiração era um esforço hercúleo. Ela queria voltar para casa, queria sua mãe, queria apenas que alguém a segurasse e dissesse que tudo ficaria bem. O carro finalmente parou. Ricardo olhou pelo retrovisor e viu uma árvore solitária, cujos galhos retorcidos pareciam braços implorando misericórdia ao céu. Era o lugar perfeito para seus planos sombrios. Sem hesitar, desceu do veículo e abriu a porta traseira. Helena, confusa e assustada, mal conseguia se manter consciente. "Pai, estou com sede", murmurou ela, sua voz fraca como um suspiro. Ricardo não respondeu. Com movimentos mecânicos e calculados, pegou uma corda que havia trazido e, ignorando os gemidos de dor da filha, a carregou até a árvore. Helena tentou resistir, mas suas forças eram inexistentes. A febre havia consumido toda a sua energia, deixando-a vulnerável como um passarinho ferido. As cordas arranharam seus braços magros quando Ricardo as amarrou ao tronco áspero da árvore. Helena tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente turvada pela doença não conseguia processar a realidade terrível que se desenrolava. Ela apenas sabia que estava sozinha, amarrada, com sede
e medo. Por favor, pai, sussurrou uma última vez, suas lágrimas misturando-se ao suor que escorria por seu rosto. Ricardo a olhou nos olhos pela última vez. Por um breve momento, algo pareceu se mover em seu peito, talvez um eco distante de humanidade, mas foi apenas um instante. Sem dizer uma palavra, ele voltou ao carro, ligou o motor e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma criança indefesa, amarrada sob o sol inclemente do deserto. O som do motor desapareceu no horizonte, engolido pelo vento. Helena ficou sozinha, sua respiração fraca ecoando no silêncio mortal daquele lugar esquecido por Deus. O calor aumentava a cada minuto, e ela sabia, mesmo em seu estado delirante, que precisava de um milagre para sobreviver. Mas naquele momento, amarrada àquela árvore solitária, um milagre parecia impossível. Enquanto o carro de Ricardo desaparecia no horizonte, deixando apenas uma trilha de poeira dourada, algo extraordinário acontecia na fazenda Monteiro. No estábulo principal, um cavalo alazão de pelagem brilhante ergueu a cabeça abruptamente, suas narinas dilatando-se como se captasse um perigo invisível no ar. Trovão, assim era chamado pelos funcionários, não era um animal comum. Seus olhos escuros pareciam guardar uma sabedoria antiga, e sua ligação com Helena era algo que todos na fazenda haviam notado desde o primeiro dia em que a menina chegara àquele lugar. Enquanto Ricardo tratava a filha com indiferença gelada, Trovão oferecia a ela o carinho que tanto precisava. Naquela manhã, o cavalo havia observado através das grades de sua baia quando Ricardo carregou Helena, ainda febril e confusa, até o carro. Algo no comportamento do homem o deixara inquieto. Não foram os gritos ou a violência. Ricardo era calculista demais para isso. Foi o silêncio mortal que envolvia a cena, a frieza com que o homem tratava a criança doente. Trovão bateu os cascos no chão, um som que ecoou pelos corredores do estábulo como um tambor de guerra. Outros cavalos começaram a relinchar, sentindo a agitação que emanava do alazão. Era como se todos os animais da fazenda pressentissem que algo terrível estava prestes a acontecer. José Pereira, o cuidador dos cavalos, estava limpando as baias quando ouviu a agitação. Homem simples, de 40 anos, com mãos calejadas pelo trabalho honesto, ele conhecia cada animal daquela fazenda como se fossem seus próprios filhos. Aproximou-se de Trovão com cautela, sussurrando palavras tranquilizadoras. "Calma, meu velho", murmurou José, estendendo a mão para acariciar o pescoço do cavalo. "O que foi que te deixou assim?" Mas Trovão não se acalmava. Seus olhos fixavam-se na direção da estrada, como se pudesse ver através das paredes do estábulo. Ele sabia que Helena estava em perigo, sentia isso em cada fibra de seu ser. O vínculo que os unia transcendia qualquer explicação lógica, era puro instinto, puro amor. José observou o comportamento estranho do animal e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Trovão nunca havia agido daquela forma. O cavalo caminhava, em círculos dentro da baia, seus cascos batendo nervosamente no chão de madeira. Era como se quisesse dizer algo, como se tentasse comunicar uma urgência que apenas ele podia sentir. "Maria vai achar que estou louco", pensou José, lembrando-se de sua esposa. Maria Pereira, costureira habilidosa que trabalhava incansavelmente em sua pequena oficina ao lado da casa onde moravam nos fundos da fazenda. Ela sempre dizia que José tinha uma conexão especial com os animais, que conseguia entender coisas que outros não viam. O casal nunca pôde ter filhos, e essa dor silenciosa havia criado neles uma capacidade especial de amar e proteger os mais vulneráveis. Helena, desde que chegara à fazenda, havia despertado neles um instinto paternal que dormia há anos. Vê-la doente e maltratada pelo próprio pai partia seus corações. Trovão
subitamente parou de andar em círculos e fixou seus olhos em José. Era um olhar diferente, um olhar que parecia implorar por ajuda. O cavalo se aproximou das grades e encostou seu focinho na mão do cuidador, como se tentasse transmitir uma mensagem urgente. "Você está preocupado com a pequena Helena, não é?" sussurrou José, sentindo um nó se formar em sua garganta. Como resposta, Trovão relinchou baixinho, um som que parecia carregar toda a angústia do mundo. Naquele momento, José soube que precisava agir. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que Helena estava em perigo e que Trovão era a chave para encontrá-la. O sol estava cada vez mais alto no céu e o calor do deserto começava a se tornar insuportável. Em algum lugar, uma menina de 8 anos lutava contra a febre e a sede, amarrada a uma árvore solitária. E no estábulo da fazenda Monteiro, um cavalo corajoso e um homem de bom coração se preparavam para uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O portão do estábulo nunca havia parecido tão frágil. Trovão observava a trava de metal com uma intensidade que fazia José sentir calafrios. O cavalo havia passado a manhã toda inquieto e agora, com o sol a pino, sua agitação havia se transformado em algo quase desesperador. "Meu Deus, o que será que aconteceu com aquela menina?" murmurou José para si mesmo, limpando o suor da testa com as costas da mão. Havia algo no ar que não estava certo. Ricardo Monteiro havia saído cedo com Helena, mas o patrão não era conhecido por levar a filha para passeios, especialmente não quando ela estava doente. José conhecia bem demais aquele homem frio e calculista para acreditar em gestos de carinho paternal vindos dele. Trovão bateu os cascos novamente, desta vez com mais força. O som ecoou pelo estábulo como um grito de socorro. José aproximou-se da baia e, pela primeira vez em todos os anos cuidando daquele animal, viu lágrimas nos olhos escuros do cavalo. "Você sabe onde ela está, não sabe?" E sussurrou José, sua voz embargada pela emoção. O cavalo relinchou baixinho, um som que parecia carregar toda a dor do mundo. Era como se Trovão pudesse sentir o sofrimento de Helena através de uma conexão invisível que os unia. José havia presenciado essa ligação especial muitas vezes. A forma como os olhos da menina se iluminavam quando via o cavalo, como o Trovão se acalmava instantaneamente quando ela se aproximava. "José, José, onde você está?" A voz de Maria ecoou, do lado de fora do estábulo. Ele saiu para encontrar sua esposa, que vinha correndo com o avental ainda amarrado na cintura. Maria Pereira era uma mulher pequena e delicada, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação férrea quando se tratava de proteger aqueles que amava. "O que aconteceu?" "Ouvi os cavalos fazendo muito barulho", ela disse, ofegante. José pegou as mãos de sua esposa entre as suas, sentindo-as tremer ligeiramente. "Maria, eu acho que a pequena Helena está em perigo. Trovão não para quieto desde que o patrão saiu com ela esta manhã. Nunca vi o cavalo assim." Maria franziu o senho, uma ruga de preocupação aparecendo entre suas sobrancelhas. "Esse homem é capaz de qualquer coisa, José. Você viu como ele trata a própria filha? Como se ela fosse um estorvo, um peso em sua vida." "Eu sei, meu amor, e isso me deixa muito preocupado." Eles voltaram juntos ao estábulo, onde Trovão continuava sua vigília angustiante. Maria aproximou-se da baia e estendeu a mão para tocar o focinho do animal. Trovão a reconheceu imediatamente. Ela sempre trazia cenouras para ele e falava com voz doce quando Helena não estava por perto. "O que você está tentando nos dizer, meu querido?" sussurrou Maria. Como resposta, Trovão virou-se em direção à saída do estábulo, olhando fixamente para a estrada de terra que levava ao deserto.
Depois voltou para Maria e José, relinchou novamente e repetiu o movimento. Era como se estivesse tentando mostrar o caminho. Ele quer nos levar até ela, disse José, sua voz quase um sussurro. Mas José, se soltarmos Trovão e ele sair, correndo atrás do patrão, podemos perder nosso emprego. Você sabe como Ricardo Monteiro é vingativo. José olhou para sua esposa, depois para Trovão e finalmente para suas próprias mãos calejadas pelo trabalho honesto. Em seus 40 anos de vida, ele nunca havia enfrentado uma decisão tão difícil. De um lado, a segurança de seu emprego e da vida simples que construíra com Maria. Do outro, uma menina de 8 anos que poderia estar em perigo mortal. Maria, disse ele finalmente, lembra quando nos casamos e prometemos que sempre faríamos o que fosse certo, não importa o preço? Maria assentiu, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Aquela menina precisa de nós, e Trovão sabe onde ela está. Não posso virar as costas para uma criança em perigo só para manter meu emprego. Maria respirou fundo e apertou a mão do marido. Então vamos soltá-lo, que Deus nos proteja. José caminhou até a trava da baia com mãos trêmulas. Trovão observava cada movimento, seus músculos tensos como cordas de violão. Quando a porta se abriu, o cavalo não hesitou nem por um segundo. Saiu em disparada, seguindo um rastro invisível que apenas ele podia sentir, rumo ao deserto escaldante, onde uma menina lutava entre a vida e a morte. O deserto estendia-se infinito, sob o sol impiedoso, suas areias douradas ondulando como um mar de fogo. Trovão galopava com uma determinação que nascia do mais profundo de seu coração, seus cascos levantando pequenas nuvens de poeira a cada passada. Suas narinas dilatadas captavam cada cheiro, cada rastro que pudesse levá-lo até Helena. O cavalo seguiu a estrada de terra por quilômetros, guiado por um instinto que desafiava qualquer explicação. Não era apenas o faro que o conduzia, era algo mais profundo, uma conexão espiritual que o ligava àquela menina frágil que tanto precisava de proteção. Cada fibra de seu ser gritava que ela estava em perigo mortal. Enquanto isso, na fazenda, José e Maria enfrentavam um turbilhão de emoções. Após libertar Trovão, eles haviam corrido para contar aos outros funcionários sobre seus temores. A reação foi mista. Alguns demonstraram preocupação genuína, outros temeram as consequências de desafiar Ricardo Monteiro. "Vocês enlouqueceram", disse Antônio, o capataz, balançando a cabeça com desaprovação. "Se o patrão descobrir que vocês soltaram o cavalo mais valioso da fazenda..." "Antônio", interrompeu Maria, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Estamos falando de uma criança, uma menina de 8 anos que pode estar correndo perigo de vida. E o que vocês pretendem fazer? Sair procurando pelo deserto inteiro? Vocês não têm nem ideia de onde Ricardo foi." José respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. "Trovão sabe. Ele tem uma ligação especial com Helena. Se alguém pode encontrá-la, é ele." Carmen, a cozinheira da fazenda, aproximou-se do grupo com lágrimas nos olhos. Era uma mulher robusta, de 50 anos, que havia criado 6 filhos e sabia reconhecer quando uma criança estava sofrendo. "Eu apoio vocês", disse ela, sua voz rouca de emoção. "Aquela menina, o jeito que ela olha para todos nós, como se implorasse por carinho. Nenhuma criança deveria passar pelo que ela passa." Paulinho, o mais jovem dos funcionários com apenas 18 anos, juntou-se ao grupo. "Eu também vou ajudar. Posso pegar a caminhonete velha e seguir na direção que Trovão foi." Lentamente, um por um, os funcionários que tinham coração começaram a se unir. Eles sabiam que estavam arriscando seus empregos, mas também sabiam que algumas coisas eram mais importantes que a segurança financeira. Uma vida humana, especialmente a vida de uma criança inocente, valia qualquer sacrifício.
No deserto, Trovão finalmente encontrou o que procurava. Seus olhos se fixaram na árvore solitária à distância e seu coração disparou quando viu a pequena figura amarrada ao tronco. Helena estava imóvel, sua cabeça caída para o lado, o rosto pálido como papel. O cavalo aproximou-se devagar, relinchou suavemente, tentando não assustá-la. Quando chegou perto o suficiente, pôde ver que ela ainda respirava, embora de forma muito fraca. Sua pele estava queimada pelo sol, os lábios rachados pela sede, e ela murmurava palavras incompreensíveis em seu delírio febril. Trovão tentou soltar as cordas com os dentes, mas os nós estavam apertados demais. Frustrado, ele deu voltas ao redor da árvore, procurando uma maneira de libertar sua pequena amiga. Quando percebeu que não conseguiria sozinho, tomou uma decisão que salvaria a vida de Helena. Posicionou-se de forma que seu corpo criasse sombra sobre a menina, protegendo-a dos raios mortais do sol. Seus músculos tremiam de cansaço e calor, mas ele não se moveu. Ficou ali como um guardião silencioso, espantando moscas e pequenos insetos que se aproximavam, mantendo vigília constante. Helena abriu os olhos fracamente e viu o cavalo ao seu lado. "Trovão!" sussurrou ela, sua voz quase inaudível. "Você veio me salvar." O cavalo relinchou baixinho, como se dissesse que nunca a abandonaria. Naquele momento de desespero absoluto, no meio do deserto impiedoso, o amor verdadeiro brilhava mais forte que o sol escaldante. E em algum lugar daquela imensidão, homens e mulheres de coração puro corriam contra o tempo para salvar uma vida preciosa. As horas passaram como séculos no deserto implacável. O sol, que antes queimava como fogo líquido, começou sua lenta descida rumo ao horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e vermelhos que pareciam sangue derramado sobre a terra. Trovão permanecia firme em sua vigília, seu corpo tremendo de exaustão, mas sua determinação inabalável. Helena driftava entre a consciência e o delírio. Em seus momentos lúcidos, sentia o calor reconfortante do cavalo ao seu lado e sabia que não estava sozinha. Em seus sonhos febris, via sua mãe Clara estendendo os braços para ela, chamando seu nome com voz doce e amorosa. "Mamãe", murmurava ela, lágrimas escorrendo por suas bochechas queimadas pelo sol. "Quero ir para casa, mamãe." Trovão baixou a cabeça e tocou gentilmente o rosto da menina com seu focinho, como se quisesse transmitir toda a sua força e coragem. O cavalo sabia que a noite traria novos desafios. O deserto era cruel, tanto no calor quanto no frio, e sem abrigo adequado, Helena poderia não sobreviver às baixas temperaturas. Enquanto isso, na fazenda, o grupo de resgate se preparava febrilmente. José havia conseguido convencer Carmen a preparar uma garrafa térmica com água e alguns medicamentos básicos que Maria guardava em casa. Paulinho verificava o combustível da caminhonete velha, suas mãos jovens tremendo de nervosismo e determinação. "Precisamos nos apressar", disse José, olhando para o céu que começava a escurecer. "Se ela passou o dia inteiro no deserto, está desidratada e queimada pelo sol, e quando a noite cair..." Ele não precisou terminar a frase. Todos conheciam os perigos do deserto noturno. As temperaturas podiam cair drasticamente e o vento gelado era capaz de congelar até os ossos de uma pessoa saudável, quanto mais de uma criança debilitada pela doença. Maria subiu na carroceria da caminhonete com uma manta que havia tecido com suas próprias mãos anos atrás. Era colorida e macia, feita com todo o amor de uma mulher que sempre sonhou em embalar uma criança em seus braços. "Esta manta vai mantê-la aquecida", disse ela, segurando-a contra o peito como se fosse o próprio tesouro. Carmen entregou a José uma sacola com biscoitos caseiros e uma mamadeira com leite morno. "Para quando a encontrarmos", disse ela,
tentando esconder as lágrimas que brotavam em seus olhos. Uma criança precisa se alimentar direito. O motor da caminhonete tossiu algumas vezes antes de pegar, como se também estivesse relutante em enfrentar a jornada perigosa que os aguardava. José assumiu o volante. Maria sentou-se ao seu lado e Paulinho saltou na carroceria junto com outros 2 funcionários que se ofereceram para ajudar. "Que Deus nos guie", sussurrou Maria, fazendo o sinal da cruz. No deserto, a noite finalmente chegou com sua frieza cortante. Trovão sentiu a mudança na temperatura e imediatamente ajustou sua posição. Com movimentos cuidadosos, deitou-se ao redor da árvore, formando um semicírculo protetor ao redor de Helena. Seu corpo grande e quente servia como barreira contra o vento gelado que uivava através das dunas. Helena tremeu violentamente quando a temperatura despencou. Seus dentes batiam descontroladamente e ela encolheu-se tanto quanto as cordas permitiam, tentando se aquecer. Trovão pressionou-se mais próximo dela, compartilhando seu calor corporal. Relinchou baixinho, como se estivesse cantando uma canção de ninar. "Não me deixe, Trovão", sussurrou ela através dos tremores. "Tenho tanto medo." O cavalo respondeu com um relincho suave e reconfortante. Suas grandes narinas exalavam vapor no ar frio, criando pequenas nuvens que desapareciam rapidamente na escuridão. Ele mantinha os ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar a aproximação de ajuda ou perigo. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do deserto, testemunhas silenciosas de um amor que transcendia as barreiras entre espécies. Ali, sob a imensidão do universo, um cavalo corajoso mantinha viva a esperança de que o amanhecer trouxesse salvação para uma menina inocente que merecia muito mais do que o destino cruel que lhe havia sido imposto. A caminhonete velha cortava a escuridão do deserto com seus faróis amarelados, criando 2 cones de luz que revelavam apenas pequenos trechos da estrada de terra à frente. José segurava o volante com força, seus nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. Cada buraco na estrada fazia o veículo chacoalhar violentamente, mas ele não reduzia a velocidade. Cada segundo perdido poderia significar a diferença entre vida e morte para Helena. "Vê alguma coisa, Maria?", perguntou ele, sua voz tensa, de preocupação. Maria tinha o rosto colado à janela, seus olhos vasculhando a paisagem sombria, em busca de qualquer sinal de Trovão ou da menina. "Ainda não, meu amor, mas vamos encontrá-la. Tenho fé que vamos." Na carroceria, Paulinho segurava uma lanterna potente, varrendo os lados da estrada com um facho de luz. O vento frio da noite cortava seu rosto como navalhas, mas ele não se importava. A imagem de Helena, sempre tão quietinha e assustada na fazenda, não saía de sua mente. Ele mesmo havia perdido a mãe muito cedo e sabia o que era se sentir abandonado no mundo. "José, para ali!", gritou Carmen de repente, apontando para a direita. "Vi algo brilhar." José pisou no freio, fazendo a caminhonete derrapar ligeiramente na areia. Todos desceram rapidamente, as lanternas iluminando a área. Era apenas uma lata velha deixada por algum viajante, mas o coração de todos estava batendo tão forte que qualquer reflexo parecia uma pista. "Não era nada", disse Carmen, desapontada. "Desculpem." "Não se desculpe", respondeu José, colocando a mão no ombro da cozinheira. "É melhor verificar 1000 falsas esperanças do que perder a chance real de salvá-la." Eles voltaram à caminhonete e continuaram a busca. A cada quilômetro percorrido, a angústia crescia. O deserto parecia infinito, cheio de sombras e miragens que brincavam com seus olhos cansados. Maria rezava em silêncio, seus lábios movendo-se rapidamente enquanto suas mãos apertavam o rosário que sempre carregava no bolso.
No meio da escuridão gelada, Trovão lutava contra seu próprio cansaço. O cavalo havia passado o dia inteiro sob o sol escaldante e agora enfrentava o frio cortante da noite do deserto. Seus músculos doíam, sua garganta estava seca como papel, mas ele não se movia de sua posição protetora ao redor de Helena. A menina havia parado de tremer há algum tempo, o que preocupava ainda mais o animal. Ele sabia por instinto que isso não era bom sinal. Helena estava entrando em um estado de torpor perigoso, sua temperatura corporal baixando para níveis críticos. Trovão pressionou-se ainda mais contra ela, tentando transmitir todo o calor que podia. "Mãe", murmurou. Helena, sua voz fraca como um suspiro. "Mãe, não consigo mais sentir meus dedos." Trovão relinchou baixinho, um som cheio de angústia e determinação. Ele ergueu a cabeça e olhou para as estrelas, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa aos céus. Em seguida, começou a relinchar mais alto, um som que ecoou pelo deserto silencioso como um grito de socorro. Era um risco. O som poderia atrair predadores noturnos, mas Trovão não se importava. Helena estava morrendo em seus braços e ele faria qualquer coisa para salvá-la. Seus relinchos desesperados cortavam a noite fria, carregando consigo toda a angústia de um coração que amava incondicionalmente. A alguns quilômetros de distância, José freou a caminhonete abruptamente. "Vocês ouviram isso?" perguntou, ele desligando o motor. Todos ficaram em silêncio, ouvidos atentos, e então ouviram novamente o relincho distante de um cavalo em desespero. Era um som que eles conheciam bem, um som que vinha do coração de Trovão. "É ele!" gritou Maria, lágrimas de alívio brotando em seus olhos. "É o Trovão! Ele está chamando por nós!" José ligou o motor novamente e pisou fundo no acelerador. A caminhonete saltou pela estrada irregular, todos se segurando onde podiam. O som dos relinchos ficava cada vez mais claro, guiando-os através da escuridão como um farol de esperança. Finalmente, os faróis da caminhonete iluminaram uma cena que ficaria gravada para sempre em suas memórias. Trovão deitado ao redor de uma árvore solitária, protegendo com seu corpo uma pequena figura que parecia mais morta que viva. O silêncio que se seguiu à descoberta foi ensurdecedor. José saltou da caminhonete antes mesmo dela parar completamente, suas pernas tremendo tanto de alívio quanto de horror diante da cena que se desenrolava sob os faróis. Helena estava ali, amarrada à árvore como um pequeno pássaro ferido, seu corpo tão imóvel que por um momento terrível ele pensou que chegaram tarde demais. "Meu Deus, o que esse monstro fez?" sussurrou Maria, correndo atrás do marido com a manta nas mãos. Trovão ergueu a cabeça ao ver as pessoas se aproximando, seus olhos brilhando com uma mistura de exaustão e esperança. O cavalo havia cumprido sua missão, havia mantido Helena viva durante as longas horas de tormento. Agora, finalmente, chegara a ajuda que tanto esperava. José ajoelhou-se ao lado da menina, suas mãos trêmulas procurando por sinais vitais. "Ela está viva", anunciou com voz embargada, "mas muito fraca. Precisamos cortar essas cordas agora." Paulinho apareceu com um canivete cortando cuidadosamente as amarras que haviam deixado marcas profundas e roxas nos braços delicados de Helena. Quando finalmente ficou livre, a menina desabou nos braços de José como uma boneca de pano, sua respiração tão fraca que mal era perceptível. "Helena, minha querida, você está segura agora", murmurou Maria, envolvendo a criança na manta macia e colorida. "Ninguém vai machucá-la novamente." Helena abriu os olhos lentamente, sua visão turva tentando focar nos rostos que se inclinavam sobre ela. "Trovão", sussurrou ela, tentando olhar ao redor. "Onde está o Trovão?" "Ele está aqui, minha filha", disse José,
ajudando-a a ver. O cavalo, que permanecia próximo, observando tudo com atenção vigilante. Ele foi quem nos trouxe até você. Ele a salvou. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena, lágrimas de gratidão e alívio. Mesmo em seu estado debilitado, ela estendeu uma mão trêmula em direção ao cavalo. Trovão aproximou-se e tocou, gentilmente, sua mão com o focinho, um momento de pura conexão que fez todos os presentes se emocionarem profundamente. Carmen correu para buscar água na caminhonete, voltando com pequenos goles que deu cuidadosamente à menina. Devagar, querida, pequenos goles. Sua garganta está muito ressecada. Enquanto cuidavam de Helena, José tomou uma decisão que mudaria tudo. Olhou para Maria e viu em seus olhos a mesma determinação que sentia em seu coração. Eles não poderiam simplesmente levar Helena de volta para a fazenda e entregá-la nas mãos do monstro que havia tentado matá-la. Maria, disse ele baixinho, afastando-se ligeiramente do grupo. Não podemos devolvê-la para Ricardo. Você viu o que ele fez. Ele tentou assassinar a própria filha. Maria assentiu, suas lágrimas caindo livremente. Eu sei, José, mas o que podemos fazer? Somos apenas funcionários. Quem vai acreditar em nossa palavra contra a dele? Temos testemunhas, disse José, olhando para Carmen e Paulinho. E temos Trovão. Ele pode nos levar de volta ao local exato onde isso aconteceu. Podemos provar o que Ricardo fez. Paulinho aproximou-se dos dois, tendo ouvido a conversa. Eu testemunho, disse ele com convicção. Não me importo se perco o emprego. Isso não pode ficar impune. Carmen também se juntou ao grupo. Vocês podem contar comigo. Tenho 6 filhos, sei o que é amor de mãe. O que esse homem fez é imperdoável. Foi então que Helena, apesar de sua fraqueza, fez uma revelação que mudaria tudo. Ele disse, sussurrou ela com voz rouca. Ele disse que não era meu pai de verdade, que eu era filha de outro homem e que minha mãe tinha mentido para ele. O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos olharam para a menina, processando a informação que acabava de receber. Se isso fosse verdade, significava que Ricardo não tinha direitos legais sobre Helena e que seu ato havia sido ainda mais cruel e covarde. Você tem certeza do que ouviu, querida? Perguntou Maria gentilmente. Helena assentiu fracamente. Ele estava gritando no telefone com alguém. Disse que não queria mais sustentar a filha de outro homem, que eu era um peso em sua vida. José sentiu uma mistura de raiva e esperança crescer em seu peito. Se Helena não era filha biológica de Ricardo, isso explicaria a frieza com que ele sempre a tratara, mas também significava que havia uma chance real de tirá-la daquele ambiente tóxico para sempre. Então está decidido, disse ele, olhando para sua esposa e depois para os outros. Vamos para a cidade. Vamos contar tudo à polícia e não vamos parar até que esse homem pague pelo que fez. Trovão relinchou suavemente, como se aprovasse a decisão. Naquela noite fria do deserto, sob as estrelas que testemunharam tanto sofrimento quanto amor, um grupo de pessoas simples tomou a decisão mais corajosa de suas vidas. A pequena casa de José e Maria nunca havia parecido tão acolhedora. Localizada nos fundos da fazenda, era simples, mas cheia de amor. Paredes caiadas de branco, cortinas de renda feitas pelas mãos habilidosas de Maria e o cheiro reconfortante de canela que sempre pairava no ar. Foi ali que levaram Helena após o resgate, longe dos olhos cruéis de Ricardo. Monteiro. Maria preparou um banho morno na bacia esmaltada, adicionando algumas gotas do óleo de camomila que usava para acalmar seus próprios nervos nas noites difíceis. Helena estava tão fraca que mal conseguia se manter sentada. Então, Maria a segurou com cuidado maternal, enquanto lavava gentilmente a poeira e o sangue ressecado de seus braços machucados.
Não precisa ter medo, minha querida, sussurrava Maria, suas lágrimas misturando-se com a água morna. Aqui você está, segura. Ninguém vai machucá-la nunca mais. Helena olhava para Maria com olhos grandes e assustados, como se não conseguisse acreditar que finalmente estava recebendo o carinho que tanto precisava. Era como se toda a ternura que sua mãe biológica Clara não podia mais dar estivesse sendo canalizada através das mãos cuidadosas daquela mulher de coração generoso. Enquanto isso, José estava do lado de fora conversando baixinho com Carmen e Paulinho. O dilema era complexo. Eles não podiam simplesmente esconder Helena para sempre, mas também não podiam entregá-la de volta para Ricardo sem garantias de que ela estaria segura. Precisamos de um plano, disse José, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Se formos à polícia agora, sem provas concretas, Ricardo pode inventar qualquer história. Ele tem dinheiro e influência. Carmen balançou a cabeça com determinação. Mas nós temos testemunhas e temos as marcas das cordas nos braços da menina. Isso é prova de maus tratos. Ele pode dizer que foi um acidente, que ela se perdeu e se amarrou sozinha, argumentou Paulinho, mostrando uma maturidade além de seus 18 anos. Homens ricos sempre encontram um jeito de escapar. Foi então que ouviram o som de cascos se aproximando. Trovão havia seguido o grupo até a casa e agora pastava tranquilamente no pequeno quintal, como se soubesse que seu lugar era ali, protegendo Helena. O cavalo parecia um guardião silencioso, seus olhos alertas para qualquer sinal de perigo. Dentro de casa, Maria havia vestido Helena com uma de suas próprias camisolas, que ficou enorme na menina magra, fazendo-a parecer ainda mais frágil e vulnerável. Ela a colocou na cama de casal, a única cama da casa, e sentou-se ao seu lado, acariciando seus cabelos com ternura infinita. Tia Maria, murmurou Helena, usando pela primeira vez um termo carinhoso que fez o coração da mulher se acelerar. Por que meu pai me odeia tanto? Maria sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 8 anos a crueldade inexplicável dos adultos? Como dizer que às vezes as pessoas machucam quem mais deveria proteger? Querida, disse ela finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, os adultos ficam confusos e fazem coisas muito erradas. Mas isso não é culpa sua, nunca foi. Você é uma menina doce e boa e merece todo o amor do mundo. Helena fechou os olhos, mas continuou falando. Mamãe sempre dizia que o papai não era meu pai de verdade. Ela chorava quando falava isso. Eu nunca entendi por quê. As palavras da menina confirmaram as suspeitas que haviam surgido durante o resgate. Maria sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pela dor que Helena havia suportado, mas esperança de que talvez houvesse uma saída legal para tirá-la daquela situação. Helena, disse Maria gentilmente, você se lembra de mais alguma coisa que sua mamãe disse sobre isso? A menina abriu os olhos e olhou diretamente para Maria. Ela disse que meu pai verdadeiro era um homem bom, que a amava muito. Mas ele foi embora antes de eu nascer, porque não sabia que ela estava esperando um bebê. Do lado de fora, José tomou uma decisão. Levantou-se e olhou para Carmen e Paulinho com determinação renovada. Vamos esperar o amanhecer, disse ele. Então iremos direto para a delegacia da cidade. Não importa o que aconteça conosco, Helena não voltará para as mãos daquele homem. E se Ricardo vier procurá-la aqui? Perguntou Carmen, preocupada. José olhou para Trovão, que ergueu a cabeça como se estivesse ouvindo a conversa. Então ele terá que passar por todos nós primeiro, e algo me diz que Trovão não vai deixar ninguém machucá-la novamente. O cavalo relinchou baixinho, como se estivesse concordando. Naquela noite, enquanto Helena finalmente dormia em paz pela primeira vez em muito tempo,
Um grupo de pessoas simples se preparava para a batalha mais importante de suas vidas. Uma batalha não apenas pela vida de uma criança, mas pela própria humanidade que ainda existia em seus corações. O amanhecer trouxe consigo uma tranquilidade enganosa. Helena dormia profundamente pela primeira vez em semanas, aninhada entre os lençóis limpos e cheirosos de Maria, sua respiração finalmente estável após a noite de cuidados. Mas essa paz seria brutalmente interrompida pelo rugido furioso de um motor se aproximando em alta velocidade. Ricardo Monteiro havia descoberto o sumiço de sua filha e de seu cavalo mais valioso. Quando retornou à fazenda na noite anterior, esperando encontrar uma casa silenciosa e livre do problema que Helena representava, deparou-se com funcionários agitados e histórias confusas sobre buscas no deserto. Sua frieza calculista deu lugar a uma fúria incontrolável, quando percebeu que seus planos haviam sido frustrados. O homem desceu de seu carro como uma tempestade, seus olhos injetados de raiva, fixos na humilde casa de José e Maria. Sabia exatamente onde encontrá-los. Afinal, para onde mais um grupo de funcionários insignificantes levaria uma criança? Sua arrogância o cegava para o fato de que havia subestimado completamente o poder do amor e da determinação humana. José Pereira, gritou ele, sua voz ecoando pelo quintal tranquilo como um trovão ameaçador. Sai daí, não! Você tem algo que me pertence! Dentro da casa, Helena acordou sobressaltada, seu corpinho tremendo de medo ao reconhecer a voz que a aterrorizava. Maria imediatamente a abraçou, sussurrando palavras tranquilizadoras, enquanto seu próprio coração disparava de pavor. José saiu de casa devagar, sua postura ereta, apesar do medo que sentia. Havia passado a noite inteira se preparando mentalmente para esse confronto, e agora que chegara o momento, descobriu dentro de si uma coragem que nem sabia possuir. Bom dia, Sr. Monteiro, disse ele com voz firme, mantendo distância respeitosa, mas sem demonstrar submissão. Não me venha com cortesias, gritou Ricardo, aproximando-se com punhos cerrados. Onde está ela? Onde está minha filha? Com todo respeito, senhor, respondeu José, cada palavra pesada de significado. Depois do que presenciamos ontem, não creio que o senhor tenha direito de chamar Helena de sua filha. A resposta provocou uma explosão de fúria em Ricardo. Ele avançou contra José, mas nesse momento o trovão apareceu, posicionando-se entre os dois homens. O cavalo, que sempre havia sido dócil e obediente, agora mostrava uma postura ameaçadora, suas narinas dilatadas e orelhas baixas, pronto para proteger aqueles que haviam protegido Helena. Seu animal desgraçado, gritou Ricardo, tentando contornar o cavalo. Você também vai pagar por isso. Carmen e Paulinho surgiram de suas casas atraídos pelos gritos. Outros funcionários começaram a se aproximar, curiosos com a agitação. Ricardo olhou ao redor e percebeu que estava cercado por pessoas que o observavam com uma mistura de medo e repugnância. Vocês todos vão se arrepender, vociferou ele, apontando o dedo para cada um. Eu sou o dono desta fazenda, eu posso demitir todos vocês. O senhor pode nos demitir, disse Carmen, dando um passo à frente com coragem surpreendente, mas não pode nos obrigar a ficar calados sobre o que vimos. E o que vocês viram? Perguntou Ricardo, sua voz agora carregada de ameaça velada. Uma criança que se perdeu no deserto? Um acidente lamentável. Vimos as marcas das cordas nos braços dela, disse Paulinho, sua voz jovem tremendo, mas determinada. Vimos onde o senhor a abandonou para morrer. Ricardo riu com crueldade, um som que gelou o sangue de todos os presentes. Acham que alguém vai acreditar na palavra de vocês contra a minha? Eu tenho dinheiro, influência, advogados. Vocês são nada, menos que nada.
Foi então que a porta da casa se abriu e Maria apareceu, carregando Helena nos braços. A menina estava acordada, mas se escondia no pescoço de Maria como um passarinho assustado. A visão de seu algoz a fez tremer violentamente. "Aqui está ela", disse Maria, sua voz firme apesar das lágrimas que corriam por seu rosto. "Veja o que o Senhor fez com essa criança inocente." Ricardo olhou para Helena e, por um momento, algo pareceu vacilar em seus olhos. Ela estava tão magra, tão assustada, tão claramente traumatizada. Mas qualquer vestígio de humanidade que pudesse ter restado nele foi rapidamente sufocado por sua frieza. "Ela não é problema meu", disse ele finalmente, suas palavras cortando o ar como lâminas. "Nunca foi. Se querem ficar com a bastarda, e fiquem, mas não esperem que eu continue pagando pelos cuidados dela." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ricardo havia acabado de confirmar, diante de testemunhas, que Helena não era sua filha. Mais importante ainda, havia renunciado publicamente a qualquer responsabilidade sobre ela. José deu um passo à frente, sua voz calma, mas carregada de determinação. "Então está decidido. Helena fica conosco, e o senhor não tem mais nada a ver com ela." Ricardo riu novamente, mas desta vez seu riso soou forçado, como se ele mesmo não acreditasse inteiramente em suas palavras. "Veremos quanto tempo essa caridade de vocês vai durar quando não tiverem emprego para sustentar mais uma boca." Com essas palavras, ele se virou e caminhou de volta para seu carro. Mas todos sabiam que aquela não seria sua última jogada. Homens como Ricardo Monteiro não desistiam facilmente quando seu orgulho era ferido. A notícia se espalhou pela comunidade rural como fogo em palha seca. Em questão de horas, todos sabiam do confronto entre Ricardo Monteiro e seus funcionários, da criança abandonada no deserto e do cavalo-herói que a salvara. As pessoas falavam em sussurros nas vendas, nos pontos de ônibus, nas praças da pequena cidade próxima à fazenda. Dona Eulália, a parteira aposentada, que havia ajudado a trazer metade das crianças da região ao mundo, foi uma das primeiras a chegar à casa de José e Maria. Aos 70 anos, ela caminhava com dificuldade, apoiada em sua bengala de madeira, mas seus olhos ainda brilhavam com a determinação de uma guerreira. "Onde está essa menina?" perguntou ela, entrando na casa sem cerimônia. "Ouvi dizer que precisa de cuidados médicos." Maria recebeu a mulher com alívio. Dona Eulália havia cuidado dela própria quando era criança, e sua presença trazia uma sensação de segurança que nenhum médico diplomado poderia oferecer. "Ela está dormindo, Dona Eulália, mas está muito fraca, desidratada." A parteira examinou Helena com mãos experientes e olhar clínico. "Esta criança foi maltratada", declarou sem rodeios. "Não é só desidratação, é desnutrição crônica, negligência prolongada. Precisa de cuidados especiais." Enquanto Dona Eulália cuidava de Helena, o pequeno quintal da casa de José se transformava em um centro de mobilização comunitária. Padre Francisco, vigário da paróquia local, chegou trazendo cestas básicas doadas pelos fiéis. Seu rosto bondoso estava marcado pela indignação e pela determinação de fazer justiça. "José, meu filho", disse o padre, colocando a mão no ombro do homem cansado, "o que esse homem fez é um pecado contra Deus e contra a humanidade. A igreja está do seu lado." Carmen organizou as mulheres da comunidade que começaram a chegar com comida, remédios caseiros e roupas de criança. Apareceram mães que haviam perdido filhos, mães que não podiam ter filhos, mães que simplesmente não conseguiam aceitar que uma criança fosse maltratada em sua comunidade. "Aquela criatura não merece ser chamada de pai", disse Dona Socorro, vizinha de José, balançando a cabeça com indignação. "Meu marido pode dar testemunho também. Ele viu quando Ricardo saiu com a menina ontem de manhã.
Todo mundo o achou estranho. Paulinho havia saído cedo para a cidade e retornou com novidades importantes. Falei com o delegado, anunciou ele, reunindo todos no quintal. Ele disse que com os testemunhos que temos e as evidências físicas, pode sim abrir uma investigação. Mas, perguntou José, percebendo hesitação na voz do jovem, mas Ricardo já esteve lá. Chegou 1 hora antes de mim. Disse que a filha fugiu de casa, que está preocupado, que quer ela de volta. Um murmúrio indignado percorreu o grupo. Era típico de Ricardo antecipar-se e tentar controlar a narrativa. Isso não importa, disse Padre Francisco com firmeza. A verdade sempre prevalece e nós temos a verdade do nosso lado. Foi então que chegou uma visita inesperada. Dr. Fernando, o médico aposentado da cidade, apareceu em seu velho Fusca azul. Era um homem respeitado, cuja palavra tinha peso junto às autoridades locais. Ouvi sobre a situação, disse ele, descendo do carro com sua maleta médica. Vim examinar a criança e dar um laudo oficial sobre seu estado de saúde. O exame do Dr. Fernando confirmou o que todos já sabiam, mas agora com autoridade médica. Esta criança foi vítima de negligência severa e maus tratos, declarou ele após examinar Helena minuciosamente. As marcas nos braços são compatíveis com amarras forçadas. O estado de desnutrição indica cuidados inadequados prolongados. O senhor pode atestar isso oficialmente? Perguntou José. Não apenas posso, como devo, respondeu o médico, já preparando um documento. É minha obrigação ética e legal relatar casos de maus tratos contra menores. Enquanto isso, Helena havia acordado e observava timidamente toda a movimentação ao seu redor. Nunca em sua curta vida havia visto tantas pessoas se preocupando com ela, lutando por ela. Era como se toda a comunidade tivesse se tornado sua família estendida. Tia Maria, sussurrou ela, puxando a mão da mulher. Todas essas pessoas vieram me ajudar? Maria sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sim, minha querida, toda essa gente boa veio aqui porque se importa com você, porque você merece ser protegida e amada. Trovão pastava tranquilamente no quintal, cercado por crianças curiosas, que vinham conhecer o cavalo-herói. O animal parecia entender sua nova condição de celebridade local, mas seus olhos nunca se afastavam muito da janela por onde podia ver Helena. O dia terminava com uma sensação de que algo havia mudado, para sempre naquela pequena comunidade. A crueldade de um homem poderoso havia despertado o que havia de melhor nas pessoas simples. E Helena, pela primeira vez em sua vida, estava descobrindo o que significava ser verdadeiramente amada e protegida. Amanhã iremos todos juntos à delegacia, anunciou José para o grupo. Unidos somos mais fortes que qualquer tirano. Um coro de aprovação se ergueu do quintal, ecoando pela tarde, como um hino de esperança e determinação. A delegacia da cidade nunca havia recebido uma comitiva tão determinada. José e Maria caminhavam na frente, Helena protegida entre eles, envolta na manta colorida que se tornara seu símbolo de segurança. Atrás vinham Dona Eulália, Padre Francisco, Dr. Fernando, Carmen, Paulinho e mais de 20 pessoas da comunidade que abandonaram seus afazeres para apoiar a causa daquela menina. Delegado Santos, um homem de 50 anos com experiência em casos complicados, observou o grupo se aproximar com interesse crescente. Havia servido naquela região por décadas e conhecia bem a dinâmica entre os poderosos e os humildes. A chegada daquela multidão ordenada e determinada era algo inédito. Delegado, disse José, tirando o chapéu respeitosamente, viemos formalizar uma denúncia de abandono de incapaz e maus tratos contra Ricardo Monteiro. O delegado convidou os representantes do grupo para entrar em sua sala, enquanto os demais aguardaram do lado de fora.
Helena mantinha-se colada a Maria, seus olhos grandes observando tudo ao redor com mistura de curiosidade e medo. "Conte-me exatamente o que aconteceu", disse o delegado, preparando-se para tomar notas. José respirou fundo e começou a relatar toda a sequência de eventos, desde o momento em que percebeu a agitação de trovão até o resgate no deserto. Sua voz permaneceu firme, mesmo quando descreveu os momentos mais difíceis da busca. "Temos aqui o laudo médico", disse Dr. Fernando, entregando o documento oficial. "As evidências físicas são irrefutáveis. Esta criança foi amarrada com força suficiente para deixar marcas profundas e abandonada em condições que poderiam facilmente resultar em morte." Padre Francisco acrescentou sua perspectiva. "Delegado, conheço essa comunidade há 20 anos. São pessoas trabalhadoras e honestas. Jamais inventariam uma história desta gravidade." O delegado examinou cuidadosamente todos os documentos e depoimentos. Conhecia Ricardo Monteiro de nome, um homem influente que sempre conseguira evitar problemas legais graças a seu poder econômico. Mas as evidências que se acumulavam sobre sua mesa eram graves demais para serem ignoradas. "E a criança?", perguntou ele, olhando gentilmente para Helena. "Ela consegue dar seu depoimento?" Maria apertou protetivamente a mão da menina. "Ela ainda está muito abalada, mas pode falar." Helena olhou para o delegado com seus olhos grandes e sábios, parecendo mais velha que seus 8 anos. Com voz fraca, mas clara, ela contou sua versão dos acontecimentos. Descreveu como foi forçada a entrar no carro, como foi amarrada à árvore, como o trovão a encontrou e a protegeu. "Ele disse que eu não era filha dele", acrescentou ela, suas palavras pesando como pedras na sala silenciosa. "Disse que não queria mais me sustentar porque eu era filha de outro homem." O delegado fez uma pausa, processando a gravidade da confissão. "Helena, você se lembra das palavras exatas que ele usou?" A menina assentiu. Ele disse: "Não vou mais sustentar a bastarda de outro homem." E depois disse que minha mãe tinha mentido para ele. Nesse momento, a porta da delegacia se abriu com estrondo. Ricardo Monteiro entrou acompanhado de um advogado bem vestido, sua presença imponente, preenchendo o ambiente com tensão palpável. "Delegado Santos", disse Ricardo com voz autoritária, "vim buscar minha filha, que foi sequestrada por estes funcionários." "Sequestrada?", repetiu o delegado, erguendo uma sobrancelha. "Interessante escolha de palavras, Sr. Monteiro, especialmente considerando que acabamos de ouvir da própria criança que o senhor a abandonou amarrada no deserto." O rosto de Ricardo empalideceu ligeiramente, mas ele manteve a compostura. "Não, sei que mentiras eles colocaram na cabeça dela. Helena é uma criança doente, delira com frequência." "Então o senhor confirma que ela é sua filha?" Perguntou o delegado astutamente. O advogado de Ricardo tentou intervir, mas o fazendeiro, em sua arrogância, respondeu antes: "Legalmente sim, biologicamente, essa é outra questão." A admissão reverberou pela sala como um tiro. O delegado anotou cuidadosamente cada palavra, enquanto José e Maria trocavam olhares esperançosos. "Senhor Monteiro", disse o delegado com voz severa, "o senhor acabou de admitir que abandonou uma criança pela qual era legalmente responsável. Isso constitui crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal." "Isso é ridículo", explodiu Ricardo. "Eu tenho direitos. Os direitos de uma criança à vida e à segurança superam qualquer outro direito", interrompeu o delegado. "Especialmente quando há evidências claras de maus-tratos." Helena observava tudo com atenção, vendo pela primeira vez na vida um adulto confrontar Ricardo Monteiro e defendê-la.
Era como se um mundo novo se abrisse diante dela, um mundo onde a justiça era possível. Delegado, disse ela subitamente, sua voz pequena, mas determinada. Posso ficar com tio José e tia Maria? Eles me cuidam bem. Eles me amam. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Maria abraçou Helena mais forte, lágrimas correndo livremente por seu rosto. José sentiu seu peito se encher de orgulho e amor paternal. Ricardo olhou para a cena com uma expressão indecifrável. Por um momento, algo pareceu vacilar em seus olhos, talvez um eco distante de humanidade, mas foi apenas um momento. Façam o que quiserem, disse ele finalmente, sua voz fria como gelo. Ela nunca foi minha responsabilidade mesmo. Com essas palavras, ele selou não apenas o destino de Helena, mas também o seu próprio. A sala da delegacia transformou-se em um tribunal improvisado, onde a humanidade de todos os presentes seria testada. O delegado Santos havia chamado reforços, e agora outros oficiais documentavam meticulosamente cada depoimento, cada evidência, cada palavra proferida por Ricardo Monteiro que o incriminava ainda mais. Senhor Monteiro, disse o delegado, sua voz carregada da autoridade de quem representa a lei, com base nas evidências apresentadas e em suas próprias declarações, estou procedendo com sua prisão por abandono de incapaz qualificado e maus tratos contra menor. O momento parecia suspenso no tempo. Ricardo olhou ao redor da sala, vendo pela primeira vez na vida as consequências reais de seus atos cruéis. Seu advogado tentava desesperadamente encontrar brechas legais, mas as evidências eram esmagadoras e as admissões do próprio cliente haviam selado seu destino. Isso é uma conspiração, gritou Ricardo, sua máscara de compostura finalmente caindo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu tenho direitos, eu tenho influência. Tinha, corrigiu o delegado secamente. Agora o senhor tem o direito de permanecer calado e de ter um advogado. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra o senhor. Helena observava a cena colada a Maria, seus pequenos dedos agarrados à manta colorida. Pela primeira vez em sua vida, via o homem que a aterrorizava sendo tratado como o criminoso que era. Não havia júbilo em seus olhos, apenas uma mistura de alívio e tristeza pela tragédia de tudo aquilo. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo, algemado e prestes a ser levado, parou diante de Helena. Pela primeira vez, realmente a olhou. Não como um estorvo ou um problema, mas como a criança que ela era. E naquele momento, alguma coisa se quebrou dentro dele. Helena, disse ele, sua voz tão baixa que mal podia ser ouvida. As palavras pareciam presas em sua garganta. Décadas de frieza e egoísmo não se desfazem em segundos. Mas ali, diante dos olhos inocentes da menina que havia tentado matar, Ricardo Monteiro enfrentou pela primeira vez a magnitude real de sua monstruosidade. Eu peço perdão, disse ele finalmente, lágrimas brotando em seus olhos pela primeira vez em anos. Eu sei que não mereço, mas sinto muito, muito mesmo. Helena olhou para ele por um longo momento. Aos 8 anos, ela já havia aprendido lições sobre perdão que muitos adultos nunca conseguem compreender. Eu perdoo você, disse ela, simplesmente sua voz pura como cristal. Mas não quero mais viver com medo. As lágrimas de Ricardo se intensificaram. Você não vai mais. Eu prometo que você não vai mais. O delegado, comovido apesar de sua experiência com casos difíceis, deu alguns momentos para que a cena se desenrolasse. Havia algo sagrado naquele perdão, algo que transcendia a justiça humana. José Maria, disse Ricardo, virando-se para o casal que havia salvado sua filha, cuidem dela melhor do que eu jamais consegui.
Ela merece paz de verdade. José deu um passo à frente, removendo o chapéu novamente. Nós a amaremos como nossa própria filha, senhor. Isso eu prometo. E eu formalizarei a transferência de guarda assim que possível, acrescentou Ricardo. Ela nunca mais precisará me ver se não quiser. Helena soltou-se de Maria e, surpreendendo a todos, aproximou-se de Ricardo. Você pode visitar às vezes, disse ela, com a generosidade impossível das crianças, se quiser ser uma pessoa boa. As palavras da menina atingiram Ricardo como raios. Ali estava uma criança oferecendo uma segunda chance ao homem que havia tentado matá-la. Era uma lição de humanidade que ele levaria para sempre consigo. Eu vou tentar, prometeu ele, sua voz quebrada pela emoção. Vou tentar ser digno do seu perdão. Quando Ricardo foi finalmente levado, a sala ficou em silêncio profundo. Todos haviam testemunhado não apenas a prisão de um criminoso, mas a redenção de uma alma perdida e o nascimento de uma nova família. Padre, Francisco aproximou-se de Helena e abençoou sua cabeça. Que Deus abençoe esta criança que nos ensinou hoje o verdadeiro significado do perdão. Dr. Fernando secou os olhos disfarçadamente. Em 50 anos de medicina, nunca vi nada igual. Do lado de fora da delegacia, a comunidade aguardava, ansiosa. Quando souberam do resultado, um coro de aplausos e lágrimas de alegria ecoou pela praça. Helena havia encontrado não apenas uma família, mas toda uma comunidade que a protegeria para sempre. Enquanto caminhavam de volta para casa, Helena olhou para o céu azul e sorriu. Tia Maria, disse ela, agora eu tenho uma família de verdade? Sim, minha querida, respondeu Maria, beijando seus cabelos. Agora você tem uma família que te ama mais que a própria vida. E sob o sol dourado do final da tarde, uma menina finalmente conheceu o significado verdadeiro da palavra lar. 3 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na delegacia. A pequena casa de José e Maria havia se tornado um lar, de verdade, onde o riso de Helena ecoava pelos cômodos como música celestial. A menina, que antes era pálida e assustada, agora corria pelo quintal com bochechas rosadas e olhos brilhantes de alegria. Trovão pastava tranquilamente no pasto que José havia conseguido alugar com a ajuda da comunidade. O cavalo era agora oficialmente deles. Ricardo havia feito questão de transferir a propriedade do animal como parte de sua tentativa de reparar os danos causados. Todas as manhãs, Helena escovava a crina dourada de seu herói, conversando com ele sobre seus sonhos e descobertas. Hoje, a professora disse que eu sou muito inteligente, contava ela para Trovão, que respondia com relinchos suaves. Ela disse que posso recuperar todo o tempo perdido na escola. A educação de Helena havia se tornado prioridade máxima para José e Maria. Dona Eunice, a professora aposentada da cidade, ofereceu-se para dar aulas particulares gratuitas, ajudando a menina a superar as lacunas educacionais causadas pelos anos de negligência. Era emocionante ver como Helena absorvia conhecimento como uma esponja seca absorve água. Maria havia descoberto que costurar para Helena era uma das maiores alegrias de sua vida. Cada vestidinho novo, cada laço colorido era feito com amor maternal, que transbordava de suas mãos habilidosas. Ela está crescendo tão rápido, dizia Maria para José, enquanto ajustava mais uma vez o comprimento de uma saia. Logo vai estar usando roupas de moça. A vida financeira da família havia melhorado significativamente. A comunidade, tocada pela história de Helena, havia se mobilizado para garantir que José não perdesse o emprego por ter feito a coisa certa. Além disso, doações chegavam constantemente: dinheiro,
roupas, brinquedos, livros. Era como se todo mundo quisesse contribuir para o milagre que estava acontecendo diante de seus olhos. Padre Francisco celebrava missa especial de gratidão toda primeira sexta-feira do mês, sempre mencionando em suas orações a família que nascera do amor e da coragem. Helena nos ensinou que a família verdadeira não é feita apenas de sangue, pregava ele, mas de amor, dedicação e sacrifício mútuo. Uma surpresa emocionante chegou numa tarde chuvosa de outubro. Clara, a mãe biológica de Helena, havia conseguido se recuperar o suficiente para fazer sua primeira visita. A mulher frágil, mas determinada, chegou acompanhada de uma enfermeira, seus olhos brilhando de emoção ao ver a filha saudável e feliz. "Minha menina", sussurrou Clara, abraçando Helena com toda a força que seus braços debilitados permitiam. "Você está tão bonita, tão crescida." Helena abraçou a mãe com ternura, mas sem o desespero de antes. Agora, ela tinha segurança emocional para amar, sem medo de perder. "Mamãe, quero que você conheça minha nova família", disse ela, puxando Clara pela mão até José e Maria. O encontro entre Clara e o casal que salvara sua filha foi profundamente emocionante. "Como posso agradecer vocês?", perguntou Clara, lágrimas correndo por seu rosto magro. "Vocês deram a ela o que eu nunca pude dar, segurança e amor incondicional." "Você deu a ela a vida", respondeu Maria, segurando as mãos de Clara. "E nós estamos apenas cuidando desse presente maravilhoso que você nos trouxe." As duas mulheres se abraçaram, unidas pelo amor compartilhado por Helena. Foi decidido que Clara, conforme sua saúde permitisse, visitaria regularmente, sendo sempre bem-vinda como parte da família estendida. A maior transformação, no entanto, havia acontecido com Ricardo. Na prisão, ele começara um processo de terapia psicológica e participava de grupos de apoio para pais que falharam com seus filhos. Suas cartas para Helena, sempre supervisionadas por José e Maria, mostravam um homem tentando reconstruir sua humanidade, pedaço por pedaço. "Querida Helena", dizia uma de suas cartas, "hoje aprendi na terapia sobre responsabilidade emocional. Quero que você saiba que nada do que aconteceu foi culpa sua. A culpa foi toda minha e estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor." Helena guardava as cartas numa caixinha especial que Maria havia feito para ela. Às vezes as lia para Trovão, explicando ao cavalo sobre perdão e segundas chances. "Todo mundo merece uma chance de ser bom", dizia ela com a sabedoria impossível de uma criança que havia conhecido tanto o mal quanto o bem. A fazenda Monteiro havia sido vendida e parte do dinheiro foi colocada em um fundo educacional para Helena. O restante seria usado para criar um centro de acolhimento para crianças em situação de risco, um projeto que já estava sendo planejado pela comunidade. "É incrível como uma tragédia pode se transformar em bênção", comentou o Dr. Fernando durante uma de suas visitas regulares para acompanhar a saúde de Helena. "Esta menina não apenas foi salva, ela salvou toda uma comunidade." Enquanto o sol se punha naquela tarde de outubro, Helena corria pelo pasto com Trovão, seus risos ecoando pela fazenda como promessas de um futuro brilhante. José e Maria observavam da varanda, suas mãos entrelaçadas, corações transbordando de gratidão. "Conseguimos, não conseguimos?", murmurou Maria. "Conseguimos", respondeu José, beijando sua testa. "Nossa família está completa." E ali, sob o céu dourado do entardecer, uma menina finalmente conhecia o significado verdadeiro da palavra felicidade. 1 ano havia se passado desde o dia que mudou tudo. O sol da manhã banhava o centro de acolhimento Esperança Nova, com luz dourada iluminando a placa na entrada que trazia os nomes de José Pereira como diretor e Maria Pereira como coordenadora de cuidados.
O que antes era a Fazenda Monteiro, agora abrigava 12 crianças que, como Helena, haviam encontrado ali uma segunda chance na vida. Helena, agora com 9 anos, cavalgava trovão pelos campos verdejantes, seus cabelos voando ao vento como fitas de seda. Ela havia se tornado a irmã mais velha não oficial de todas as crianças do centro, sempre pronta a oferecer um abraço reconfortante a quem chegava assustado e perdido. "Você vai ver como é bom aqui", dizia ela para Pedro, um menino de 6 anos que havia chegado na semana anterior. "Tio José e tia Maria cuidam da gente como se fôssemos seus próprios filhos, e o trovão protege todo mundo." O cavalo, agora considerado mascote oficial do centro, parecia entender sua responsabilidade. Mantinha-se sempre alerta quando as crianças brincavam no pasto, como um guardião gentil que sabia o valor precioso de cada vida que protegia. Maria observava a cena da varanda da casa principal, seu coração transbordando de orgulho e gratidão. Sua vida havia se preenchido de propósito, de uma forma que nunca imaginara possível. Ao seu lado, José revisava os relatórios mensais. Cada criança acolhida, cada família reconstruída, cada vida transformada representava uma vitória contra a crueldade e o abandono. "Chegou carta da Helena", disse José, entregando um envelope colorido para Maria. Era uma tradição que Helena mantinha, escrever cartas para si mesma, contando sobre suas descobertas e sonhos. Maria abriu cuidadosamente o envelope, decorado com desenhos de cavalos e flores. "Querido diário", lia Maria em voz alta, "hoje completei 1 ano da melhor vida que uma menina pode ter. Aprendi a ler livros inteiros, a fazer contas difíceis e a costurar botões como a tia Maria. Mas o mais importante é que aprendi o que é amor de verdade. É quando alguém cuida de você mesmo, quando você está doente, quando alguém te protege mesmo correndo perigo, quando alguém te escolhe para ser família, mesmo não sendo obrigado." José parou de ler os relatórios e olhou para sua esposa, ambos emocionados com a sabedoria daquela menina extraordinária. A carta continuava: "Hoje visitei mamãe Clara no hospital. Ela está muito melhor e vai poder voltar para casa no mês que vem. Ela vai morar numa casinha aqui perto do centro, assim pode me ver sempre e eu posso cuidar dela quando ela precisar. Doutor Fernando disse que isso vai fazer bem para os dois." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria. A recuperação de Clara havia sido lenta, mas constante, impulsionada pelo desejo de estar presente na vida da filha. O amor havia se mostrado mais uma vez como a medicina mais poderosa. "E tem mais novidades", lia José, assumindo a leitura. "Ricardo mandou uma carta diferente essa semana. Ele disse que foi liberado para trabalho comunitário e quer ajudar no centro quando sair da prisão. Conversou com um juiz sobre transformar sua punição em serviços para crianças abandonadas. Acho que ele realmente mudou." A transformação de Ricardo continuava sendo uma das maiores surpresas de toda a história. Suas cartas haviam evoluído de pedidos de perdão para propostas concretas de como poderia contribuir para reparar o mal que fizera. O dia prosseguiu com a rotina feliz do centro. Helena ajudou na aula de alfabetização das crianças menores, demonstrando a paciência de quem conhece a importância de cada pequeno aprendizado. Durante o almoço, ela contou histórias sobre trovão para os novatos, sempre enfatizando que o cavalo era a prova de que anjos existem em todas as formas. À tarde, Padre Francisco chegou para a bênção semanal, trazendo consigo Dona Eulália, que havia se tornado a avó oficial de todas as crianças do centro. Carmen, agora cozinheira, chefe da instituição, preparara um banquete especial em comemoração ao aniversário da transformação de Helena.
Um ano atrás, disse Padre Francisco durante a oração de agradecimento, uma menina nos ensinou que o amor é mais forte que a crueldade, que a coragem é mais poderosa que o medo e que a família verdadeira nasce do coração, não do sangue. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Helena sentou-se na varanda com José e Maria, observando as outras crianças brincarem no quintal. Trovão pastava tranquilamente Nearby, seus olhos sempre vigilantes. Sabe, o que eu descobri, disse Helena, aninhando-se entre seus pais adotivos. Descobri que a gente não precisa nascer numa família para pertencer a ela. A gente só precisa amar e ser amado. José beijou o topo de sua cabeça. E você sempre será nossa filha, Helena, para sempre. E todas essas crianças sempre terão um lar aqui, acrescentou Maria, porque o amor multiplica quando é compartilhado. Helena sorriu, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Mamãe Clara me disse uma vez que as estrelas são os sonhos das crianças que se realizam. Hoje eu entendo o que ela queria dizer. Trovão relinchou suavemente, na distância como se estivesse concordando. E ali, naquele lugar que antes foi palco de crueldade e agora era templo de amor, uma menina que havia conhecido o pior da humanidade, agora vivia o melhor dela. O Centro Esperança Nova continuaria, e crescendo, tocando vidas, transformando destinos. E Helena, a menina que um dia foi abandonada para morrer no deserto, agora era a luz que guiava outras crianças perdidas de volta para casa. Sob as estrelas infinitas, uma família construída pelo amor escrevia uma nova história a cada dia. Uma história onde todo final triste poderia se transformar em um novo começo de esperança.